Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre comentários, easter eggs, teorias de Black Mirror. Vocês pediram nos comentários e eu vim aqui fazer. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, né? A primeira parte eu vou ler alguns comentários, teorias e essas coisas do episódio 1, 2 e 3. E depois eu vou fazer uma segunda parte com os episódios 4, 5, 6 da temporada. E eventualmente, no que eu for resenhando os episódios antigos, que algumas pessoas pediram, eu posso fazendo isso com as outras temporadas também. Então, começando pelo episódio 1, USS Callister, eu vou falar pra vocês alguns easter eggs e ler alguns comentários que tiveram no vídeo e discutir um pouco com vocês a mais. O primeiro easter egg que tem no episódio é a atriz Kristen Dunst andando pelo escritório lá da empresa. A Kristen Dunst é a Mary Jane, né, do Homem-Aranha, é a Maria Antonieta, é uma atriz já bem conhecida. É só um cameo, né? Ela só passa lá pelo escritório. Pessoas conseguiram perceber isso, juro pra vocês, não percebi, mas eu vi depois na internet a imagem, achei bem legal. Uma outra coisa legal que tem no episódio é o nome dos planetas para onde eles viajam, né? Quando eles estão dentro do mundo do jogo, eles viajam para dois planetas. E um é o planeta Scalane e o outro é o planeta Hanok. E esses são os nomes dos assassinos do episódio White Bear, que é Victoria Scalane e Ian Rannoch. Então é um paralelo bem legal. O Black Mirror faz muito disso, de colocar essas pecinhas e pegar nomes e reaproveitar essas coisas. Uma outra coisa que aparece é o entregador de pizza, aquela empresa de pizzas que aparece no episódio, é a mesma empresa que aparece no episódio Crocodile, que é o episódio 3. Só que ali tem um entregador mesmo, que é uma pessoa, né? E no Crocodile já é aquele carro robô que entrega as pizzas. Uma outra coisa também bem rápida, bem pequena, é o nome do achocolatado lá, do todinho do Dale, que é Raymonds. E o Raymonds é o nome de um dos personagens, de uma personagem, na realidade, do episódio Man Against Fire, que é aquele episódio das baratas, né? Que é o dos soldados que vem o roxo das pessoas monstruosas. Um outro easter egg que tem é o King of Space, que é aquele cara que encontra a nave deles depois que eles escapam, né? Depois que eles saem lá do mundo do Robert Dale, que eles vão pro mundo do jogo, o jogador que eles encontram é o ator Aaron Paul, que é o Jesse Pinkman de Breaking Bad, né? Então ele tá lá fazendo só o voice over, né? Só a voz, mas é um cameo também legal que aparece no episódio. Comentando alguns comentários é ótimo, né? Entrando na parte de comentários, eu vou ler aqui alguns comentários de pessoas que colocaram no vídeo lá e tal, algumas críticas que tiveram em relação ao episódio. Eu vou ler aqui o comentário do X Williams L. E aí ele fala assim: na verdade, o que mais me incomodou no episódio foi o fato da garota ter conseguido entrar na casa de uma forma tão fácil. Pelo que eu vi, ele morava num apartamento, então não seria fácil subir até lá, mas ele poderia, sei lá, morar no térreo. Ninguém garante, né? Poderia ser um condomínio. Podia ter aparência de prédio mesmo, e eu concordo com você que tinha uma aparência de apartamento, mas vai ver, por um mínimo de lógica, tinha que ser algo no térreo, né? Não tinha como ela escalar o prédio do cara para poder invadir pela janela. A janela estava aberta, sem tranca nem nada. Isso é realmente algo esquisito, né? Você vê que a tranca da porta da casa dele é uma tranca eletrônica e tal, ele mexe lá, e a janela, tipo, tá aberta de boa. Então, o ladrão só não entra na casa dele se vier pela porta da frente. Se ele tentar entrar pela janela, você entra facilmente. Com uma tecnologia absurda dessas, não teria câmeras de vigilância ou algo assim, ou ao menos um sistema de alarme. De fato é algo curioso, né? Mas, assim, existem percepções sobre mundos e tecnologias que são interessantes. Você pega, por exemplo, às vezes as tecnologias, às vezes a ficção científica, ela escolhe evoluir as tecnologias numa direção diferente do que a nossa sociedade evoluiu. Faz muito sentido esse seu comentário que você está falando na nossa sociedade atual. A gente vê cada vez mais vigilantismo, né? Câmera de vigilância para todos os lados, a gente está cercado por câmeras o tempo inteiro, né? Mas talvez a tecnologia do Black Mirror não tenha seguido essa narrativa, né? Não tenha seguido essa escolha narrativa. Mas eu concordo com você que é um pouco furadinho mesmo. Um outro ponto fosse talvez o fato de que o Robert não tivesse lá umas paranoias de ter câmera ou de não ser nesse sentido, né? De ter essa paranoia de vigilância e de segurança. Você vê que ele era um cara low profile, né? Muito no dele, no espaço dele fechado, então isso não fosse uma coisa. Mas vale ressaltar que a gente não sabe se de fato ela não foi vista por alguma câmera e eventualmente presa, né? A gente vê que o pirulito aparece lá no museu do Black Museum, no episódio 6. Né? Então, talvez ela tenha sido responsabilizada. A gente não sabe quais são as consequências reais do que aconteceram depois ali, né?
Talvez ela tenha sido, sim, pega por uma câmera de vigilância e responsabilizada pela morte ali, ou aquele estado vegetativo no qual o Robert Dale ficou. O último ponto dele aqui foi: eu não acho que uma pessoa normal iria tão longe por causa de um nude. Sei lá, tipo ir na casa de um cara, que aliás é o seu chefe, praticamente roubar por causa de umas fotos é meio irreal. Até porque ninguém poderia garantir que não iriam postar a foto depois. Eu achei que isso foi meio forçado a partir do episódio, etc. Cara, eu não sei se assim, você acompanha as notícias, mas não é um ou dois casos. Existem vários casos de pessoas que se matam por causa disso. Moças que são expostas na internet e entram em depressões profundas e que culminam em suicídio, né? A gente ainda vive uma sociedade que censura muito a sexualidade, que é muito violenta, especialmente a sexualidade feminina, né? Então, assim, roubar eu acho pequeno se você compara com suicídio, né? Então, eu não sei se eu considero essa parte real, não. Mas valeu pelo comentário. E o outro comentário é o comentário da Maria Cristina Caporrino. Ela fala: Black Mirror tem o efeito de deixar a gente desconfortável. E o que me deixou assim nesse episódio foi o fato de o roteiro me levar a torcer pelos NPCs do jogo. E a todo momento eu pensava, mas eles não são reais. E eles sabem disso, o único real é o Robert. E no final eles destroem a consciência dele, o que me deixou muito mal, porque os NPCs destruíram o jogador. Como assim? Fiquei em choque demais com esse episódio. Pois é, foi meio que o que eu comentei, né? Na minha crítica do episódio, eu falo sobre que no fim das contas a pessoa real que tá ali é o Robert, né? Só porque obviamente a narrativa nos conduz a... obviamente, por razões claras de que o cara é uma pessoa problemática, a gente é induzido a torcer pelos personagens do jogo. Mas aí é a graça do Black Mirror, esses choques, né, com a gente. Pois é, esses foram os comentários, né, e easter eggs que a gente viu no episódio 1, agora eu vou partir para o episódio 2, que foi o episódio que eu acho que tomou mais hate aí das pessoas, a maioria das pessoas não curtiram. Como vocês devem ter visto na minha crítica, eu gostei bastante do episódio, principalmente pela simplicidade dele. Mas vamos a alguns easter eggs que tem no episódio. A cena que a gente vê da mulher atirando, quando bota lá a cena de violência pra menina ver, já quando ela vai ter o Archangel instalado no cérebro dela, é uma cena do episódio Man Against Fire, né, que é a cena lá que eles estão na casa atirando nas pessoas. O que eu acho legal também, do paralelo com o Man Against Fire, é que eu acho que a tecnologia que é usada do Archangel, ela pode muito bem ser uma variante da mesma tecnologia do Man Against Fire, que é... enquanto no Archangel a imagem das pessoas quando tem um pico de cortisol, ela fica ali no blur, a gente tem lá no Man Against Fire que os soldados, quando veem as pessoas que estão lá, né, que eles estão caçando, que são as baratas, né, então eles veem monstros. Então você basicamente poderia ser uma versão, uma variante dessa tecnologia, né, que em vez de simplesmente colocar um blur, ela consegue colocar um efeito sobre determinado conjunto de sujeitos. E aquela imagem, na realidade, é projetada para o soldado como, né, uma figura ameaçadora, uma figura de violência. E também pode ser a tecnologia ali embrionária do grão, né, que é do episódio The Entire History of You, que é aquele episódio do cara lá que acha que a esposa dele tem um amante e aí fica obsessivo, né, olhando as memórias. Você vê que a interface que tem no tablet é a mesma interface que eles têm já ali no próprio grão, né, instalado no olho, o modo com eles giram ali as memórias para identificar a memória que eles querem visualizar. Esse é o easter egg que tem no episódio, acho que também por conta que é um dos episódios mais simples da temporada. Se vocês tiverem visto algum outro, deixem aqui nos comentários, mas foi o que eu consegui identificar. E eu vou agora ler alguns comentários sobre o episódio que vocês fizeram. O primeiro comentário é da Cláudia Regina. Ela disse: concordo com sua opinião. Valeu. O episódio é tecnicamente perfeito. Só para adicionar mais uma reflexão, o protagonismo feminino faz com que todos os episódios tenham um peso diferente para as mulheres. Na parte do abortivo na vitamina, eu percebi logo de cara, pois a gravidez precoce é uma questão intensa na cultura feminina. Amei, fiquei super emocionada. Não com o abortivo na vitamina, viu? Com o episódio. Coisas que minha mãe fazia para me proteger e que hoje me vejo defendendo, mesmo sabendo que cada um tem seu tempo para amadurecer. Pois é, né? Eu na minha crítica comento que a priori eu achei que fosse um antidepressivo, né? Que a menina estava lá meio tristonha por conta do fim do relacionamento, que a mãe estivesse tentando de alguma forma ali mexer com... Mas aí depois eu fui chocado com esse embate. Sobre essa coisa de protagonismo feminino, tem até um vídeo aqui meu, eu vou deixar aqui no card, eu ainda não me acostumei, mas
sobre diversidade na literatura, e eu falo muito sobre seriados, e esse ano teve muitos seriados com temática feminina, né? Na realidade, não com temática feminina, mas com protagonismo feminino. A gente teve o Handmaid's Tale, teve o Anne with an E, teve o The Sinner, Big Little Lies, e é maravilhoso esse seu comentário porque ele me faz justamente pensar nisso, né? Como só uma simples mudança em quem é o protagonista acaba trazendo uma outra experiência para os olhares, né? Uma outra experiência de como experimentar a narrativa, de como aquela narrativa vai ser absorvida pela gente. Então, realmente, essa coisa... E, obviamente, para as mulheres tem um peso diferente, né? Eu entendo até onde algum ponto e algumas coisas me escapam. E eu acho muito legal ver esses olhares como o seu, né? Que permitem expandir a minha cabeça e perceber essas outras coisas que eu não havia notado antes. O episódio foi curto e os comentários e easter eggs sobre ele também. Então eu vou partir agora para o episódio 3, Crocodile. Foi um episódio que dividiu o público, teve muita gente que adorou ele, teve outras pessoas que odiaram ele. E eu vou ler aqui alguns easter eggs que aparecem no episódio e também alguns comentários que vocês fizeram. No Crocodile, ele tem uma musiquinha tema, uma canção tema, que o nome dessa canção é Anyone Who Knows What Love Is. Essa música, ela meio que é uma música que aparece em vários episódios de Black Mirror. Ela é a música que a menina naquele episódio 50 Millions of Credits, ela canta no show de talentos, é essa música. Ela é cantada num karaokê no episódio do White Christmas. Ela é cantada pelo homem que está sentado na cadeira no episódio Man Against Fire. É essa música aqui que está tocando agora. Só um fragmento, porque senão o gatilho do YouTube pega. Mas ela aparece em vários momentos durante os episódios de Black Mirror. Uma coisa que eu tinha percebido isso, e até agora, não sei se vai aparecer outras referências, acredito que sim, mas a Shazi, ela come uma balinha dentro do carro, né? E no episódio Metalhead, a personagem do episódio também come uma bala igual, né? E na realidade é as balinhas que ela fica usando e fica jogando lá na cabeça do bicho. São essas mesmas balinhas que a Shazi está comendo dentro do carro. Não tem nenhuma conexão óbvia, mas fica aí, né? Se você não percebeu esse detalhezinho desse diálogo entre os episódios. Uma outra coisa que tem também no episódio é a pizza, que eu já falei, né? Aqui, em vez de ser o entregador de pizzas, já virou lá aquele carro entregador, né? É a mesma pizzaria do episódio do USS Callister. Agora vamos às leituras dos comentários. Eu vou ler o comentário do Samuel Guedes, que por sinal eu gostei bastante desse comentário dele. No episódio eu falo sobre a minha teoria de que o nome Crocodile vem do lágrimas de crocodilo, né? E aí o Samuel, ele coloca uma outra teoria sobre o porquê do nome ser Crocodile. E aí ele fala aqui sobre o paradoxo do crocodilo, que eu vou ler aqui para vocês. Cara, sua analogia sobre o episódio é interessante e até faz sentido, mas acredito que o nome episódio seja uma analogia ao paradoxo do crocodilo, que faz referência ao dilema vivido pela Shazi, no momento em que ela se encontra presa pela Mia. O dilema do crocodilo diz o seguinte: um crocodilo sequestra o filho de um casal e pede para que o casal tente adivinhar o que ele fará em seguida. Em caso de acerto, ele devolverá o filho. Em caso de erro, ele o levará. Nessa situação, se o casal diz, você nos devolverá o seu filho, a situação se resolve facilmente em termos lógicos, mas o casal precisa confiar totalmente na boa-fé do crocodilo. Mas se a resposta for, você não devolverá nosso filho, um problema é criado. Se o crocodilo não devolver o filho, o casal acertou e o filho terá que ser devolvido. Mas a partir desse momento, o casal passou a estar errado e o crocodilo deve sequestrar o filho. E assim caímos num loop ilógico infinito, em qual em qualquer situação cria problemas para que o crocodilo cumpra a sua palavra. Shazi, por outro lado, no episódio, se encontra num dilema bem parecido. Se ela responder a verdade, que é o que Mia supostamente gostaria que fosse feito, ativaria ainda mais o instinto de autopreservação desta, dependendo totalmente da sua improvável boa vontade para que a família sobreviva. Que é o paralelo bem interessante feito com a própria situação que a Shazi está ali em relação a Mia, né? Que a Mia está questionando ela sobre se alguém mais sabe que ela está ali, e aí ela pode responder que sim, o marido dela sabe, mas que não vai falar nada, e aí ela tem que contar com a boa vontade da Mia não ir lá e tal, e tentar fazer alguma coisa contra o marido dela, mas ela pode relutar em não dar essa informação, mas no fim das contas a Mia vai conseguir roubar a informação dela através do aparelho.
né? Então existe aí um paralelo legal, eu achei muito legal essa analogia com o paradoxo do crocodilo. Eu desconhecia o paradoxo do crocodilo, o Samuel informa que foi num episódio de Fargo que ele viu esse paradoxo, e aí foi legal que um outro episódio de série deu a ele uma bagagem para entender o episódio de Black Mirror, né? E o Black Mirror é uma série muito, muito relevante nesse sentido. Dependendo do tipo de bagagem que você carrega para assistir o episódio dela, você vai fazer um entendimento diferente das coisas, né? A gente vai ver muito isso nos próximos episódios, tanto no 4, no 5 e no 6, como um pouco de bagagem poderia influenciar no seu entendimento do episódio. Pois é, esses foram teorias, easter eggs e comentários sobre Black Mirror parte 1. Eu vou gravar outro, acho que semana que vem deve sair a segunda parte. Fiquem atentos aqui no canal. E se vocês querem me ver fazendo mais comentários sobre outros episódios das outras temporadas de Black Mirror, podem deixar aqui nos comentários. E comentem mais easter eggs e teorias e coisas que tem aqui nos comentários pra gente continuar esse debate. A gente sabe que a graça do Black Mirror é justamente essa conversa que ele gera. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e a gente se vê na próxima. Tchau!